Olá, meu povo. Estamos aqui mais uma vez com apenas caras pensando. Hoje, né, o nosso papo vai ser, acho que é finalmente um assunto que a gente queria debater há muito tempo, mais a fundo, que é sobre a masculinidade. A nossa temática hoje, o nome do nosso episódio vai ser Masculinidade, o que é um privilégio e malefícios, né, dessa própria masculinidade. E aí a gente vai deixar essas perguntas que, né, a gente sempre fica pensando, o que é ser homem? Né, que é a reflexão que eu acho importante a gente ter nesse episódio. Isso é algo que a gente vai nascer, é algo que a gente performa para ser aceito, né? Nós, como, né, três homens aqui discutindo isso, eu acho que vai ser muito rica a nossa discussão, sempre lembrando que a gente vai discutir uma abordagem de Carl Rogers, nossa queridinha. Eu estou muito feliz desse episódio, é uma coisa que eu quero me especializar daqui para frente. Eu acho que é um assunto que a gente tem que ter domínio dele, principalmente para o consultório, para a gente poder abrir mais discussões importantes sobre o tema, né? Então, estamos aqui reunidos como sempre, hoje, time completo, né? Vou começar já chamando o Rafa, que não estava no nosso último episódio, deixou saudades. E aí, Rafa, como você está? E Leandro, eu tô bem. Eu acho esse tema também muito importante e, assim, a gente não vai só chover no molhado, sabe? A gente quer conversar sobre as coisas sempre sob uma perspectiva diferente. A gente vai trazer leituras tanto da nossa abordagem em psicologia, certo? A gente vai integrar com a teoria. Eu também tenho a leitura da Bell Hooks, sabe? Que é uma autora feminista, que fala da importância de discutir a masculinidade, fala como o adoecimento do homem acaba caindo sobre os outros grupos sociais e como é importante o homem se cuidar também. Então eu acho que a gente vai trazer uma perspectiva nova para vocês, com alguma sorte, né? Mas é isso. E aí, Danilo, como é que você tá? Oi, pessoal. Bom dia. Tô bem animado para o episódio de hoje. Grato que Rafa tá de volta, grato que a gente tá com o time completo. É muito bom estarmos todos juntos, o que é muito saudável. Além de nós sermos colegas de podcast, nós somos bons amigos e ter amigos por perto é uma coisa muito positiva e muito fundamental, eu acho que para experiência de qualquer pessoa. Eu gostaria de, quem sabe, já trazer uma ideia e de que o masculino é muito diverso, mas nessa diversidade de experiências masculinas, a gente já começa com uma experiência muito cedo, hierarquizada, de uma experiência de que certas pessoas vão ser taxados, vão ser rotulados como mais homens ou menos homens, e como isso vem desde sempre, desde cedo. Eu estou aqui com o livro A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, e nela ela traz algumas histórias, alguns conceitos, algumas definições bastante interessantes, e na leitura que eu fiz recente, ele traz muito uma ideia de que desde a infância a gente tem essa categorização de papéis mais másculos, de papéis e definições mais masculinas, como a gente vai se diferenciando, e como a homofobia, como às vezes a misoginia vale tanto para reforçar o quanto você pertence enquanto homem de maneira válida, e às vezes os desviantes vão sendo desqualificados e vão perdendo o valor da sua experiência pessoal como seres que valem menos. E isso eu acho que vale muito quando a gente pensa em bullying em escolas, em coisas que acontecem na nossa adolescência, o quanto hoje em dia isso é mais taxado, mas era coisa de viado e coisa de mulher, coisa de bichinha. Então, tudo isso, pelo menos eu cresci tendo esse discurso muito modulador de comportamento, digamos assim. Ou você se encaixa ou você sofre, né? Isso é parte do que tá me fazendo adorar estar falando sobre esse episódio, adorar quem está reunido hoje para conversar sobre isso. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu a ideia do macho de alto valor ou macho alfa, que assim, são Sim. expressões que estão correndo Infelizmente, por aí. infelizmente, nesse ponto a gente é ouve.
Uhum. Eu vou lembrar vocês, eu sempre vou bater nessa tecla, que macho alfa não existe em nenhum lugar, nem sequer na natureza. Então, assim, o estudo que foi feito com lobos foi um estudo falso, porque foi feito em zoológico, e somente quando você coloca várias matilhas juntas é que se tem um comportamento mais agressivo um com o outro. Mas na natureza, isso não acontece. Então, assim, saibam disso, está errado desde a base. Então, assim, elocubrar isso para um comportamento humano já estava errado. Só que ele não está errado só ali, ele está errado antes. Mas o ponto é que o que o Danilo está trazendo hoje, né, que ele trouxe isso aí, que ainda tem hoje, as pessoas que falam, é comportamento de viado, é comportamento de menina, de bichinha, de, né, enfim. Ainda falam, mas hoje em dia ele está muito mais focado para isso, para você ser um homem de alto valor. Porque se você quebra os comportamentos esperados da masculinidade, você pode muito rapidamente ser desconsiderado como homem. Vocês querem conversar um pouco sobre quais são esses comportamentos? Eu queria afirmar primeiro, Rafa, um pouco sobre que a gente vai discutir nesse ponto que você traz, é a masculinidade hegemônica, né? É como se entende como o homem é, né? Historicamente falando, socialmente criada. Eu só queria fazer essa pontuação porque eu acho importante a gente, né, ressaltar isso. Quando a gente fala de masculinidade hegemônica, é como o homem é visto, né? Como ele é exigido que ele performe. Então, ninguém está falando que essa é a regra, você pode ter aprendido dependendo do variado de país, não sei o quê, mas quando a gente olha o mundo, essa masculinidade se mostra aparente, né? Essas qualidades que a gente vai falar, essas habilidades que o homem tem que ter. Eu acho que eu vou começar pelo básico, mas é o homem provedor, o homem guerreiro, aquele que defende. Muitas vezes é usado qual era o homem das cavernas, né? Como ele era, o que ele tinha que ter para ser esse homem ideal, defender a família, proteger, prover a segurança. Eu acredito que a masculinidade hegemônica vai muito para isso. É o homem que não demonstra fraquezas, né? Também tem a parte que retira sentimentos. Complementando o ponto do Leandro, é muito forte, né? O ponto de que, às vezes, a gente vê crianças tendo um comportamento mais livre, tendo um comportamento mais solto e sendo regulado por adultos. Por exemplo, homens brincando de boneca na infância, querendo usar vestido, querendo brincar com as irmãs em uma brincadeira que para elas é permitido de alguma forma, mas para ele não é. Ou vice-versa, por exemplo, você viu a menina querendo jogar futebol com os meninos, ela é muito facilmente mal vista, ela é julgada, ela é o menino do grupo, ela é posta num papel claramente, tipo, ela é excêntrica, ela é estranha, mas está tudo bem. É um pertencimento um pouco estranho. É ver que, pode ser comum, mas não é natural. O natural nosso é uma experiência diferente. O natural nosso é uma experiência mais diversa. O natural nosso não necessariamente vem com a desqualificação que isso tem acontecido. Né, Leandro? Eu lembrei você falando, Danilo, o Rafa vai saber essa referência, que a gente tinha um professor de antropologia que ele falava que o problema começa quando o médico pega a criança, o bebê, e fala: está aqui, minha senhora, é um menino, está aqui, é uma menina. E a partir dessa denominação vem um caminhão de expectativas, né, socialmente adquiridas, socialmente criadas, performáticas, que aquele ser que acabou de chegar, que não sabe nada do mundo, ele já vai viver nesse molde. E a partir dali vai ser demandado muitas coisas dele. Com certeza. Eu acho que, na verdade, eu diria até que começa antes, né? No chá de revelação, quando a corzinha sai azul ou rosa, todas as expectativas já estão dadas, né? Mas eu acho que eu queria definir a masculinidade, que eu acho que tem um filme que define muito bem. Se você já viu Os 300 de Esparta, eu acho que ali você vê a caricatura do que é a masculinidade. É um homem
forte, valoroso, que tá que forte inclusive no sentido físico, tá? Então ele é forte mental e fisicamente. Ele faz tudo pela sua nação, inclusive dá a vida, se sacrifica por uma causa maior. Se você vê esse filme, você vai ver o que é esperado de um homem. Essa é a expectativa. Concordam? Sim, que até tem uma coisa muito interessante. Estava vendo sobre identidades LGBT durante a história, e uma das coisas que chama muita atenção foi de como os homens gays eram vistos na Alemanha nazista. Porque se você fosse um homem gay que fosse viril, que fosse guerreiro, que se fosse másculo, você era ainda uma pessoa com menos valor, mas uma pessoa até aceita na sociedade. O que você não poderia ser era feminino. Qualquer demonstração de passividade, de tolerância, de não ser um bruto, era visto como desqualificador. Era visto como você está no papel feminino, logo isso não é aceito, logo você não se encaixa. E eu acho que o filme de 300 de Esparta é a cereja do bolo até sobre isso, porque tem muita iconografia LGBT, tem muitas linguagens que se você vê, tipo, isso é homem. Que imagem de homem que a gente está falando? Porque se for a imagem dessa tradicional patriarcado de que é o papel do homem, tipo, tem muita coisa ali que na prática não corresponde e nessa jornada é muito engraçado e muito doido ver essa dinâmica de quase métrica de que isso aqui vale se for tantos por cento. Se isso aqui, se você passar desse ponto, você já deixa de qualificar, sabe? É muito. É uma coisa muito imprecisa e muito disfuncional, né? Isso que você fala, Danilo, é interessante, porque é a performance da masculinidade, né? Quando você está discutindo a sexualidade, ela já entra em outro âmbito, né? Você é menos homem por ser gay? Isso foi uma discussão que, né, eu até comentei com vocês, eu esqueci de comentar antes do vídeo começar, mas entra muito no que era o movimento queer nos Estados Unidos. O que só porque eu sou gay, eu deixei de ser homem? Não, eu sou um homem e sou gay. Então, a masculinidade, ela exige certas coisas. No caso, essa performance da heterossexualidade também, né? Quando você fala isso, assim, você pode ser gay, mas não demonstra que você é. Logo, até, né, um dos regimes mais grosseiros que a gente teve, se não o mais grosseiro que nós tivemos, aceitaria. Pode ser, dentro da sua casa, escondido. Desde que você performa, seja aquele homem do lado de fora, um guerreiro perfeito, né? O exemplo dos 300, eu acho muito incrível, porque deve ter sido um filme também que deve ter tirado muita gente do armário, né? Que é irônico, assim. Aqueles homens perfeitos, com aqueles desenhos, né? Todos, né? Perfeitinho. Então, ironicamente, eu acredito que ele tenha tirado muitos homens do armário durante o processo. E, historicamente falando, aí até eu gostaria que se algum historiador estivesse nos assistindo e pudesse colocar nos comentários depois, porque isso é uma informação que eu tive no meu ensino médio, então eu lembro com algumas falhas, que era até em Esparta, era privilegiado que o homem fosse, né? Que ele tivesse um amante guerreiro do lado, você se sacrificaria muito mais fácil por alguém que você ama do que simplesmente um colega de regimento. Então, tem essas questõezinhas também na história que a gente tende a esquecer, né? Como a nação mais guerreira que já existiu, Esparta, e isso não é tão comentado quando a história é passada para frente. De novo, eu acho que entra um pouco no que o Rafa falou dessa bobagem de macho alfa, o homem alfa. De, isso não tem nada a ver, você pode ser incrível como um guerreiro, né? Mesmo assim, não performar toda essa masculinidade. E só um detalhe que eu queria colocar também, que o Roger sempre falava que a gente busca, né, pertencimento, conexão e afeto.
E também a gente tem um medo terrível da rejeição. Então, quando a gente acessa esses papéis, quando a gente performa a masculinidade e se afasta da gente mesmo, porque a masculinidade vai exigir coisas nossas que não nos pertencem, nós não somos, e a gente se afasta um pouco disso, a gente vai entrar em sofrimento, porque a gente não quer ser rejeitado, a gente quer pertencer. O ser humano em si é um ser social. Nós evoluímos muito quando criamos sociedade. E era isso, eu queria botar um pouco essa reflexão também. Danilo? Indo na mesma linha que você trouxe, Leandro, por que que existe essa questão da censura, né? Por que que existe essa questão do poder? É um clube que se afirma, é um clube que se reconhece, é um clube que paga o mesmo preço, na teoria, mas eu discordo dessa ideia, e que se autocensura. É tipo, todo mundo agora tem que agir dessa forma. E se não agir dessa forma, alguém do grupo que também está pagando o preço tem que censurar. E eu acho que não existe essa obrigatoriedade de comportamento, acho que não deve existir essa ideia de pagamento de mesmo preço, porque cada um paga um preço diferente nessa masculinidade, e eu acho que até a ideia da abordagem nossa, ela ajuda muito a desconstruir essa ideia de poder. Eu acho que a ACP, quando ela discute os conceitos que a gente discute, eu acho que ela promove uma desconstrução da importância da manutenção de certos sistemas que são adoecidos em prol de uma experiência um pouco mais autêntica. Com certeza. Eu acho muito interessante a gente pensar no que são o que é popular, o que tá no trending hoje, né. E muitos vídeos, recentemente, com a piada do bota o cara pra segurar um peso, quem se mexer é gay. E aí, tem que ficar parado, né, porque eu não sou gay. Quem respirar é gay. E aí, essa é a piada. E eu acho isso bem representativo de um grande medo do homem. Eu acho que um dos maiores medos que o homem tem é não ser aceito pelos seus pares, é sair do clube do bolinha, sabe. Pô, outras pessoas não me virem como másculo é um medo tremendo que a gente tem, especialmente com quem é mais jovem, tá. E Sim. eu acho que isso fala muito, assim, isso é muito demonstrado num caso do Terry Crews. Teve um movimento do Me Too, né, que foram as mulheres de Hollywood, o especial, né, falando sobre quantos abusos elas sofriam na indústria. E aí, o Terry Crews, ele é um cara muito másculo. Ele, pra quem não sabe quem é o pai do Chris. Acho que o pai do Chris é o melhor exemplo que eu consigo dar, né, de um papel Pai do dele. Cris, pai do Cris, pai do Cris. Exato, o Július lá. E assim, ele é bombado, bombado, muito, sabe. Ele fazia propaganda da Old Spice, que é propaganda de desodorante masculino que falava assim: eh, nós temos negócio de cabra macho", assim, sabe, era feita pra falar: "Isso aqui é másculo". Ele participou do movimento Me Too e falou de uma violência que ele sofreu, de outro homem. E imediatamente ele saiu do clube do bolinha. Eu acho que isso demonstra bem o quão frágil é, o quão fácil é você sair. Porque o cara tinha todos os critérios, mas ele ousou se abrir uma vez. E isso foi o suficiente pra muita gente. Eu salvo engano, o 50 Cent, um bando de gente assim, começou a sacanear o cara. Falando que, nossa, ele se abriu de uma violência que ele passou, e a reação imediata foi: "Que maricas". Olha só. E dá risada dele. E assim, eu imagino quantos homens não viram isso e ficaram com muito medo de se abrir, porque: aí eu vou sair do clube", entendeu? E aí, Rafa, entra uma coisa que eu fiquei pensando assim, quando o amor que a gente recebe, o respeito que a gente recebe, ele depende de um cumprimento de papel que não é quem a gente é, né? Quando foge da gente, a gente entra meio que no modo sobrevivência, né? A gente não vive autenticamente, porque a gente está só tentando sobreviver naquele meio, performando uma coisa, fingindo ser o que não é. E aí a gente entra no maior problema de todos, eu acho que a CP lida muito bem com isso.
O problema não é sentir dor. Acho que todo mundo sofre, todo mundo vai ter um momento de sofrimento. O problema hoje é que para o homem a gente não pode ter um espaço para a gente dizer que dói, porque a gente vai passar por dor. O homem vai sofrer. Ele só não tem aonde chegar e poder falar que ele está sofrendo. E isso é devastador, isso vai destruir muita gente. Isso vai levar a outros problemas que eu acho que a gente vai discutir um pouco depois, porque a gente vive dentro dessa masculinidade. Eu levantei 3 pontos assim que sempre me chamam a atenção, é a virilidade, a invulnerabilidade e a dominância. Isso são 3 pilares para um homem dito alfa, e o Rafa já desbancou com maestria no começo. E é isso, a gente fica numa prisão, a gente fica preso. Tem que ser isso. É isso que a gente tem que mostrar para o mundo e a gente começa a fingir, porque ninguém é assim 24 horas por dia. Ninguém consegue ser invulnerável, viril e dominante sempre. Então, o sofrimento vem e ele vem puxado e ele vai se mostrar de várias formas diferentes. E tem uma questão nisso aí. Para pra pensar o seguinte: a gente tem um conceito na nossa abordagem que ele é a definição da falta de saúde mental, do adoecimento mental, que é o quê? As condições de valor. Condição de valor é o seguinte: para você ter valor, para sua existência se justificar, para você merecer amor, carinho, afeto, respeito, você tem que cumprir tal condição. Então, vamos dar um exemplo bem básico aqui. Moleque, homem não chora. E aí você só recebia amor do seu pai quando você suprimia as suas emoções de tristeza, sabe? Quando você suprimia a sua carência, porque o homem também não fica pedindo carinho. E aí você aprendeu ao longo da vida que para você ter valor, você não pode demonstrar essas coisas. Só que isso não deixa de existir dentro de você. Isso ainda existe e faz parte de quem você é. E aí, nessa prisão que você coloca suas emoções, é que o adoecimento surge. Porque tem um grande problema nisso. A gente se engana que a gente está recebendo amor, afeto e respeito quando a gente cumpre essas condições. Mas a realidade é que a gente colocou uma máscara. E as pessoas amam a máscara. E a gente sabe, no fundo, a gente entende isso. E é por isso que a gente não se sente amado no final das contas. Quantos homens aqui, quantas pessoas de forma geral, tá? Cumpriram essas condições e no final se sentiram vazias. Você não se sente vazio à toa. Você se sente vazio porque você entende que não é você que é amado. Se você ousar ser você mesmo, você deixa de ser amado. Essa é a crença que a gente tem, certo? E isso é adoecedor. Porque não adianta a pessoa amar a máscara. Ela tem que amar você. Enquanto você não for amado por quem você não vai conseguir ter uma saúde mental numa condição boa, razoável. Entendeu? Sim, e nessa jornada a gente fica brincando na cultura de sofrer dessa forma. A gente vive brincando de usar as máscaras, de usar essa performance, de não ser verdadeiro. Cobramos dos outros de não ser verdadeiro. E a gente não. A gente prefere pagar o preço da performance do que pagar o preço de ser livre. Porque a gente não sabe o que é ser livre. A gente não sabe nem exercitar, nem ser, nem o que vai encontrar do outro lado. E eu sinto que isso é muito caricato, porque é como se ninguém pudesse ser quem se é. É como se ninguém pudesse exercer um pouco de liberdade sem pagar o preço. Só que eu convido as pessoas até a discutir, pensar. Acho que é um tema que está indiretamente cercado nesse debate todo, que é sofrer. Também nos leva a amadurecer. Porque eu sinto que nessa questão de desajuste, de ser um pária, de lutar contra esse movimento que às vezes é orgânico, porque ele é muito ensinado e doutrinado para a gente aprende a chorar. A gente aprende a lidar com emoções difíceis, a aceitar nossas imperfeições enquanto pessoas
e a lidar com isso. Porque muitas vezes a pessoa que a gente encontra no consultório está sofrendo por isso, está sofrendo com a contradição de que eu não posso sentir isso, mas eu sinto, eu não posso viver essas coisas, mas eu vivo internamente. Eu não posso ter esses impulsos, esses desejos, senão de forma velada e clandestina. Então, isso aparece na nossa sociedade, isso aparece na clínica, isso é o grande segredo da nossa cultura. E tem uma questão muito legal aí, eu adorei sua fala, Danilo, porque eu acho que tem uma questão fundamental, que é o seguinte: eu acho que isso é permeado e continua existindo, porque a gente tem uma pessoa que sofreu e sofre com isso e não aceita que outra pessoa quebre o ciclo. Porque a gente tem uma visão delirante de que se eu aguentei a máscara, eu tenho mais valor. Porque olha só, eu dei conta de engolir tudo isso, eu dei conta de suprimir tudo isso. É Você- como se fosse um sacrifício nobre, né? Como se isso fosse enobrecedor. Exato. E aí, ou seja, eu que sacrifiquei tudo isso, sou um macho alfa, sou um macho de alto valor, diferente de você que não deu conta. Entendeu? Você é mais fraco do que eu, você tá abaixo de mim, porque eu sacrifiquei tudo isso para ser mais macho, seja lá o que isso significa, né? E então, logo, eu sou mais valoroso que você, eu sou mais desejável que você, eu sou mais, enfim, mais homem que você. Isso que vocês estão falando, eu me lembrei de uma coisa que eu já escutei de vários amigos, que é assim, eu apanhei na infância, mas isso me tornou uma pessoa melhor. E aí, às vezes, eu tenho que chegar e falar assim, não, isso te tornou traumatizado. Isso eu não entendi, assim, o que que você fez de tão monstruoso para bater numa criança, assim, e quando a gente discute, né, isso que o Danilo falou, eu acho que foi incrível, e essa alusão à máscara, eu acho que é ideal, porque isso não vai permitir você entrar em contato com quem você é, isso não vai estar te agregando nada, vai ser socialmente valorizado em certos pontos, isso é inegável, porque a gente vive, a gente está no mundo que a gente está, né? São condições do mundo que a gente vive atualmente, e o sofrimento que vai te trazer de não ser você mesmo é imensurável, é imensurável. Você vai chegar, você vai ter burnout, é uma situação que pode acontecer e acontece frequentemente hoje em dia. Eu não quero entrar tanto em patologização, mas eu acho que é inevitável quando a gente fala dessa performance da masculinidade que vai acabar em sofrimento, e sofrimentos graves para você e para os outros. O Rafa já tocou esse assunto em outros podcasts, mas quando a gente fala de violência doméstica, né, o Danilo trouxe um artigo que foi fantástico, eu acho que foi do Fernando Albuquerque, Danilo, Agravos da Saúde Mental dos Homens Envolvidos em Situação de Violência. Acho que foi esse, né? Se eu não me engano. Ele traz nesse artigo coisas importantes, né? Que é a internalização dos ideais hegemônicos da masculinidade pode levar o homem à negligência de cuidar de saúde, reprimir a tristeza, o medo ou a impotência. Isso pode desencadear numa violência doméstica, isso pode desencadear numa morte completamente evitável de um câncer, porque ele não quer fazer um exame, ele não quer ficar doente, ele sabe assim, e não é assim, ele não quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente, mas a gente fica doente, a gente pega coisas, né? E aí a gente não vai no hospital, a gente não pode ir. Eu vou para o trabalho, catarrento, cuspindo na cara de todo mundo, quase morrendo, com febre de 40 graus, porque eu não posso parar. E isso também entra um pouco, não quero entrar tanto nessa vertente, mas o mundo exige que você trabalhe. E não poder ficar doente é uma questão do mundo também. O mundo exige, mas particularmente para o homem é mais exigido aí. Que você não pode demonstrar essa fraqueza. Você tem que estar sempre 100% e de preferência no trabalho dando 120%, sendo o melhor de todos, competindo. A competitividade é uma coisa que entra dentro da abrangência da dominância. Você tem que estar competindo com outros, você tem que ganhar, você tem que dominar.
E isso vai trazendo, então, se eu não for trabalhar hoje, o carinha lá vai bater a meta antes de mim, vai acontecer. E aí eu não posso sofrer, eu não posso ir para o hospital. E aí você vai morrer pelas coisas mais idiotas possíveis. Isso pode acabar no alcoolismo, para não ficar pensando nos seus problemas, porque reprimir o sentimento e só o homem só pode ter, ele só pode demonstrar raiva, porque é permitido essa emoção, porque está dentro da competitividade, está dentro dessa vulnerabilidade, ou ele é completamente estoico, ou ele é completamente estourado, ele só tem essas duas vertentes, o silêncio e a agressão. Então, tudo isso vai desembocar em vários tipos de sofrimentos diferentes. Eu estou abordando alguns, eu acho que o espectro é gigantesco, vocês já devem ter visto muito mais desgraça do que eu nesse ponto. E é isso, porque você não quer fazer um exame, você vai morrer de câncer de próstata, que é uma coisa simples, é uma coisa que tem que fazer, é uma coisa de cuidar de você mesmo. Não, não vou. Eu vou morrer por uma coisa que eu podia ter tratado. Eu podia ter tratado e ter mais 30 anos de vida. E isso é incrível como a gente se sujeita a isso. E sujeita numa facilidade que é tão sutil, a gente só vai. E vai. E é aprendido desde criança. Eu acho que o Rafa está correto. Eu acho que na época nosso professor não, a gente não tinha a questão do chá de revelação. Mas piscou azul, piscou rosa, danou-se. Dali para frente, seu papel está estabelecido. Como você vai viver. E aí, é faladeira abaixo. Para os dois, gente. Cada um com sua especificidade, né? Nem vamos dizer quando a gente entra no espectro do gênero. Mas como é foco masculinidade agora, e é isso. E eu vejo muita gente sofrendo desnecessariamente. Desnecessariamente, por coisas completamente tratáveis, que a gente pode ir. É desnecessário, mas eu não estou minimizando. Não é esse o ponto. É uma questão que aparece e aparece muito. Mas, Leandro, cuidar de si implica em desgastar a máscara, deixar a máscara de lado. Então a pessoa se sacrifica para garantir que a máscara está inteira. E é o que o Danilo colocou, e isso é uma medalha de honra ao mérito. É, De eu estava em sofrer. Minas agora, numa viagem, e eu achei a conversa de vocês me lembrou muito uma conversa que eu tive no café da manhã. Eu estava falando sobre, não, aqui todo mundo é família, porque se um falha, você não pode contar com os de fora, você conta com os de dentro. Principalmente eu, que tenho homens aqui, 2 homens na pousada, qualquer coisa eles dobram o turno, eles dobram o período que dá para fazer, qualquer um que faltar, eles estão cobrindo. E dá para contar com os de casa, porque é o que eles estão sempre dispostos a fazer. E nesse caminho que o Leandro descreveu do alcoolismo, eu vejo que em consultório o cigarro e o álcool são os remédios de quem não quer ver o psiquiatra. Muito popularmente é o remédio que eles conhecem a dose, é o remédio que eles sabem usar e que ajuda a dar conta do dia a dia. A questão é o descontrole de dose, a frequência do uso, o uso não acompanhado, e que às vezes um suporte médico realmente faria sofrer de outra forma, daria um manejo melhor para essas dores, daria tratamento e associando essa ideia do Leandro do homem com a morte, é incrível como o sonho de vários homens é: eu quero ter um infarto, ser levado e tchau. Não é, tipo, a pior coisa para o homem é ficar acamado. O homem acamado é um inválido, é um sem valor. Então, isso me leva muito à ideia de que se a gente não tem um papel para entregar esse de provedor, a gente não tem outro. A gente não construiu nenhum outro. A gente não construiu nenhum outro papel emocional. A gente é aquilo que é suprido, mas a gente muitas vezes, por exemplo, não é a pessoa mais amada da casa. A gente não é a pessoa que está lá para ensinar. Isso passa por tudo, né? Até na paternidade mesmo. Exato. E assim, eu queria trazer uma reflexão para vocês.
de verdade, assim, vocês estão nos ouvindo, olhando pro Danilo também. Eu sou uma pessoa meio que uma metamorfose ambulante. Eu sou uma pessoa que realmente, se você me olhar no meu rumo, é difícil você me reconhecer ao longo dos anos, sabe? Porque primeiro que eu tive efeito sanfona, certo? Então, já fui obeso e magro várias vezes na vida, certo? E é, também já mudei gostos, já mudei muita coisa sobre mim ao longo dos anos. Ok. Então, eu sei a experiência de as pessoas acharem você muito másculo. Eu entendo essa experiência. E é legal, cara. É legal performar. Sabe? Quando você tá ali no topo, competindo pelo topo ali, é uma coisa que parece que te traz uma satisfação, parece que tá. E, assim, fiz isso, sabe? E na época gostei. Mas adoeci no processo. Porque eu vou te falar, a coisa mais gostosa do mundo, de se sentir de verdade, é quando você entende que uma pessoa te ama independentemente do que for. Você só foi você mesmo. Não é que independentemente do que você fizer, né? Ah, posso fazer qualquer coisa, sacanear essa pessoa, ela vai me amar. Não é isso. É, cara, eu tô fraco hoje. Caramba. E a pessoa tá lá e te apoia. Pô, eu gosto de tal coisa, deixa eu falar de uma coisa absolutamente nada a ver que essa pessoa não gosta, sabe? É o meu hobby, deixa eu conversar com ela desse hobby. E a pessoa para e te escuta. Porque ela gosta de você, ela não gosta do hobby, mas ela tá interessada em você e no que você gosta. E só de ver você feliz com aquilo, ela já tá curtindo ouvir. E aí você vai vendo, cara, é legal ter a máscara mais valorosa de todas, e a maioria, de forma geral, as pessoas vão gostar mais e, assim, apreciar você. É legal, cara. É legal. Eu tô falando aqui, é. Mas nada substitui você ter 4 pessoas que são desse jeito com você, por exemplo. Você pode ter o mundo inteiro ali que acha você muito legal, o cara mais massa da festa e tudo mais, mas sempre quando está no seu melhor, sempre quando está performando. Se você tem 4 pessoas que você sabe que te amam pelo que você é, 4 é um número qualquer, né? Só, enfim. Isso é uma sensação muito diferente, muito mais significativa e muito libertadora. Porque eu vivia num medo constante de que eu nunca ia ser aceito. Se as pessoas souberem o que eu sou, o fracasso que eu sou, a fraude que eu sou, as coisas que eu gosto, é impossível ser aceito. Eu vivia desse jeito, nessa época. E é um jeito muito ruim de viver. E agora eu vou abrir um quadro nesse podcast, que é o Momento Jabá, que eu preciso fazer neste momento. E aqui eu vou usar as palavras do Danilo quando ele fala que esse podcast, por si só, as discussões que a gente tem são revolucionárias. E não são revolucionárias porque nós somos 3 revolucionários por si só, mas a psicologia humanista é revolucionária nesse ponto, para mim. É como eu sinto, assim, tipo, é transgressora, né, Danilo? Para além da revolução. As 3 atitudes fundamentais que a gente tem ensinadas por Carl Rogers e que a gente usa na nossa abordagem é a empatia, a autenticidade e a aceitação incondicional. Dentro do consultório é isso que a gente pode prover. E isso é óbvio que a gente gostaria que fosse para além do consultório, que você conseguisse encontrar essas, né, 4, 5, 6 pessoas que o Rafa comentou, que te vê pelo que você é. E nesse ponto, não é só uma técnica de atendimento. Eu acho que, de uma certa forma, a gente está com o outro, é uma forma de estar com o outro, melhor colocando. E isso, dentro do consultório, na nossa abordagem, é o que a gente faz. A gente está ali, é um encontro de 2 pessoas real. A gente está ali, ali você pode ser quem você é, não quem você quer que o mundo seja. É um jeito de ser. É o livro que o Danilo está mostrando. Depois você vai ter que mostrar de novo, Danilo. Então, ali você não precisa performar nada nesse encontro. E a partir desse momento, eu acho que o Danilo ele passou por isso numa das falas dele, que é o paradoxo, né? Quando eu sou aceito como eu sou, eu posso mudar. Eu posso, né, talvez ser mais eu mesmo. Eu vou mudar no mundo, porque tem alguém vai me aceitar como eu sou. Alguém ali, porque o consultório a gente quer que expanda isso. A gente quer que você encontre isso no mundo. E essa liberdade, você poder falar e se ouvir falando
quem você realmente é muito benéfico. E ela permite que você mude dali para frente, que você possa remover essa máscara e encontrar essas pessoas. É claro que a gente também aqui, a gente não está sendo idealizador, que você não vai ter que usar máscara um dia ou outro. No trabalho, às vezes você vai ter que usar máscara. Ali você senta, depende da sua profissão, do que você faz, você vai ter que sentar. A vida não vai se tornar sem sofrimento porque você está fazendo terapia assepista. Não, não é isso a proposta. É o lugar onde você pode ser você mesmo e expandir esse lugar para fora do consultório. Ali se ouvindo e se levando, e se levar a sério. Levar a sério quem você é. Ver como é importante quem você é. E eu acho que esse foi o quadro Momento Jabá, da psicologia humanista, que eu acho importante a gente sempre ressaltar isso, que é o que a gente propõe. A gente discute os nossos temas com essa lente. E a gente quer levar isso, nessa discussão, para quem está escutando esse podcast, para quem está nos ouvindo em qualquer uma das plataformas, né? Seja no YouTube, no Spotify, estamos achando no Instagram, nos achando no TikTok, a gente está em tudo, de você poder ver e procurar ajuda. Procurar ajuda. Se você está sentindo qualquer coisa que a gente bateu aqui e falou, ui, isso pegou, isso me tocou de uma certa forma, procure. É claro que, né, no nosso momento jabá, a gente vai sempre recomendar que seja a psicologia humanista cepista, mas procurar ajuda de várias formas diferentes é muito importante, né? Eu queria fazer essa ressalva. Um jeito de ser é literalmente o nome de um dos livros do Carl Rogers, fantástico. E juntando essa ideia, o Sobre Poder Pessoal, também do Carl Rogers, ele começa com uma caricatura, uma história que é muito engraçada, que o Rogers foi falar num congresso e ele falou, era sobre psicologia política. Ele falou, não, a ACP é uma abordagem neutra. E todo mundo riu da cara dele. Porque todo mundo já enxergava algo que ele não enxergava. Que é o quanto realmente, de fato, transgressor é tudo isso. O quanto realmente é muito revolucionário. Não tem outra palavra, eu acho, que cabe melhor. Eu acho muito, muito legal o quanto isso é amadurecido. É amadurecido. Em que sentido? A gente aprende a usar as coisas que a gente tem familiaridade. Nós todos vivemos na nossa prisão subjetiva, de alguma forma. Todos os nossos sensoriais, todas as nossas crenças passam por nossa subjetividade. Acabou de aparecer o cachorrinho do Leandro, o cachorrinho maravilhoso. Ele tá. Foi mal, quis fazer uma aparição, desculpa. Ah, que gracinha, não, que isso, pelo amor de Deus. Mas, voltando, por que eu estou falando dessa prisão psicológica da nossa subjetividade? Porque quando a gente se liberta de certas coisas, a gente começa a de fato usar. Não acha que a psicoterapia vai trazer de uma hora para outra todos os conteúdos e que vai ser confortável e que vai ser bom? Não, vai ser difícil, vai ser complicado, mas quando você começa a poder escolher, neste momento eu vou agir dessa forma, neste momento eu vou agir de outra, neste momento eu vou corresponder até nesse papel que eu tenho que ser de vez em quando de fato provedor, ou de fato agora eu quero agir de maneira mais máscula, até para defender uma coisa que é importante para mim, eu vou usar esse papel como algo que eu sei que eu tenho, e agora regulado, consciente, não desproporcional, para algo bom. A ideia é trazer consciência, poder e controle para a pessoa que está em psicoterapia. Então, qual é a chave? Vai ser desconfortável, mas você vai aprender a viver. Você vai aprender a viver aos poucos. Então, não quero que você tenha medo do que você vai encontrar em psicoterapia. Na pior das hipóteses, você vai encontrar você vai encontrar uma forma de ser você mais confortável e desconstruído da dor que você está acostumado.
a gente vai encontrar novos prazeres, uma forma mais leve de lidar com dores que, de repente, isso aqui existe, mas eu tô dando conta. Olha só. Coisa que antes eu não tinha nem poder nem controle sobre isso. Não esqueça que até o que a gente sente, o que a gente pensa, às vezes está mais dentro da gente do que necessariamente no mundo para fora, sabe? Com certeza. E eu acho muito importante o seguinte: a gente não, quando a gente fala da máscara, quando a gente fala do engolir emoções, a gente não demoniza isso. Tem momentos que isso é absolutamente necessário. O Leandro está correto, sabe? É, quando ele fala no trabalho, tem outras situações. Ó, pensa o seguinte: poxa, um membro da minha família morreu. Tá todo mundo completamente abalado. Existem existem problemas a serem resolvidos. Pô, a gente tem que comprar um caixão, a gente tem que arrumar um enterro, como é que vai ser? Vai ser cremado, vai ser enterro. Existem literalmente questões a serem resolvidas, práticas. E, às vezes, já que, é o que o Danilo falou também, já que você aprendeu a dar uma segurada nas emoções, você pode muito bem utilizar isso como uma ferramenta no momento para resolver questões práticas que precisam ser resolvidas, porque ninguém ali está tendo estrutura, e depois você demonstra as emoções. E tudo nisso, conhecimento. Você sabe que você está fazendo isso. Você é a diferença entre eu não posso chorar e eu não vou chorar agora. São coisas muito diferentes. Eu vou precisar segurar isso por enquanto, porque existem questões a serem resolvidas. Perfeitamente saudável. Não tem nada de não saudável nisso. Entende? A gente vê questões familiares também, pessoas que estão com doenças terminais, e a pessoa acaba não. Tem muitas questões práticas a serem resolvidas, a pessoa não sente ali no momento, só sente depois. Não tem nada, absolutamente nada de desequilibrado nisso. O problema está em você achar que você tem que ser desse jeito o tempo todo e negar partes suas. Então eu queria deixar essa clarificação aqui, porque uma das críticas que a gente recebe é isso. Ah, então a pessoa não tem que se ajustar em sociedade em nenhum nível, ela tem que ser ela mesma o tempo todo. Não é isso. Eu acho que essa distinção é necessária. Perfeito, Rafa. Eu acho que realmente, e indo pro caminho dessa ideia de privilégios e que a gente vive, existe um papel muito centralizador do homem na nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa conseguir compreender que se existe tudo isso, que se existe toda essa questão, inverte a lógica. Inverte a lógica. Lembra-se de que a fala em mulheres, de negros, de população LGBT importa. Divulgue, propague ideias que não estão acessíveis a você e tenha a humildade de perceber que esses pertencimentos, esses espaços estão distantes da sua realidade. A não ser que você se aproxime, a não ser que você busque, e buscar isso é muito importante. Por quê? Porque dessa desconstrução do poder, a gente tem menos o fardo, a gente tem menos o custo, a gente tem menos a máscara, e é um espaço onde a gente deixa de ser apenas provedor, agressor, sei lá, todos esses rótulos masculinos ruins, quando a gente permite a diversidade existir, isso muda. A gente aprende a viver melhor, com menos máscaras, porque nossa máscara é feita de chacota. O Rafa comentou o vídeo do TikTok lá, de que os homens, se você se mexer, você é viado. A população LGBT faz chacota com isso. O pessoal tipo, começa a sair rebolando, dançando, sabe? Que tipo, olha que coisa tosca, sabe? Provando que isso é patético, sabe? Então, eu acho que nós reconhecermos até muito do tema que a gente está conversando hoje não é a gente querer simplesmente abrir mão do, dos malefícios ou querer não ter os malefícios. A gente tem que desconstruir tudo isso. O pacote está fechado, vai vir um com o outro. Então, se a gente não fizer parte da desconstrução, a gente sempre vai ter esses clichês de
mortes mais cedo, de não cuidar da saúde, de não ter uma vida emocional saudável com os amigos e com os filhos, sabe? Então, não dá para a gente ter apego ao patriarcado. A gente tem que perceber que é ele que nos mata, não é ele que nos protege. Ele nos faz matar os outros. E é isso. Tira o que é bom. Eu acho que tudo vai ter algo que é bom, sabe? Tudo vai ter um ponto positivo. Tira o que é bom, o que faz sentido pra você, e o que não faz, você ignora. Eu falo muito da minha vivência porque eu tive muito uma vivência assim, de ser o cara que é nerd, mas gosta de sertanejo, forró e, né, assim, aquela amálgama, porque normalmente se você é nerd só pode gostar de rock, por exemplo. Isso na escola pra mim sempre foi uma coisa muito estranha. Por que eu tenho que comprar a camisa do time e acabou? Eu tenho que ser tudo que uma categoria é. Às vezes você gosta de algumas coisas do mundo gamer, do mundo otaku, do mundo de leitura de livros, do mundo do forró, do sertanejo, do rock. E você não precisa ser tudo, tipo, tudo de um só e excluir os outros. Entendeu? Aham. Quem é você para querer ser mais do que uma caricatura, né, Rafa? Ah, pois é. E assim, em todos esses grupos, tá, saiba que isso, a gente falou de masculinidade. Todos os grupos diminuem os outros grupos. Todos. Por exemplo, para os roqueiros, se você tá lá curtindo. Você pode curtir a banda alternativa de rock, tanto quanto o cara. Mas se você fala que na noite passada você tava no show do Léo Santana, acabou. Você não é roqueiro de verdade. Entendeu? Você não sabe apreciar a música de verdade. Isso só não é. Isso é mentira. Não precisa disso. Sabe? Você não precisa se diminuir. Você é muito mais amplo do que qualquer definição. É isso, né, Rafa? Às vezes a gente acha que até mesmo isso acontece muito na adolescência, que é para pertencer a um grupo, você tem que comprar o pacote completo. Então, se você, eu acho que eu gostei do exemplo, porque era assim, se você é nerd, é ruim. Não tem, assim, e eu que transitei por muitos grupos diferentes, é difícil mesmo, porque você gostar de forró e outro dia você falar que estava escutando Metallica, o pessoal fica assim, ô, calma aí, que é isso que estava tocando na sua casa? Tava tocando Fala Mansa? Eu falei, pois é, então, né? Acontece, tipo, esse negócio da gente ter que se botar em caixinhas é muito triste, de você ficar cerceado, né? E eu acho que a metáfora da caixa é maravilhosa, porque, né? Quatro paredes pequenas e é ali que você fica centralizado. Nossa, isso é doentio. E muitas vezes a gente cai nessa armação, né? Tem que comprar, ou compra o pacote inteiro, ou você não pertence aqui. E isso é triste, assim. E a gente se coloca muito nessa situação várias vezes, né? Hoje em dia, eu sou muito feliz de ter grupos de amigos diferentes que eu posso ter convivências diferentes, com gostos diferentes. Eu sei o que ele gosta, um não vai gostar do que o outro gosta. E você pode transitar, né? Hoje é muito mais fluido a vida pode ser mais fluida, ela pode ser mais leve, ela não precisa ser arbitrária toda hora, sabe? E isso eu levo muito para mim, assim, tipo, hoje em dia. Poder se aceitar quem você é e poder procurar o que te cabe, o que não te cabe, troca essa roupa, bota outra coisa, sabe? Essa liberdade é importante, eu acredito. E é o que a gente prega, né? É o que a gente preza. Não para fazer o que você quiser. Eu gostei dessa ressalva que você fez, Rafa, porque não é toda hora que a gente pode fazer tudo que a gente quer. Isso não existe. Isso é uma mentira. Mas aceitar que a gente está sentindo aquilo e poder falar uma hora sobre isso. Então, eu acho que o exemplo do enterro foi muito bom. Não dá para ficar contando piada, às vezes, dependendo da sua família. Mas você sofre ali, você fica junto, às vezes você não pode sofrer na hora, às vezes você tem que resolver coisa burocrática, e tem que estar sério, tem que ir ali, tem que ir aqui, tem que estar, né, extremamente presente ali fazendo as coisas, mas aceitar que você está triste, aceitar que você está triste, e vai ter um momento que você vai chorar. O direito de chorar é uma coisa, né? E isso eu acho que bate muito no tema de hoje da masculinidade, não poder chorar, depressão é fraqueza, né? Se a gente está falando só de ser forte o tempo inteiro, então a depressão deve ser é uma fraqueza do espírito, é uma fraqueza, você não é bom o suficiente. Isso é balela. Sim, e a não caber, fazendo o link do episódio passado, das profissões, da escolha profissional e do neoliberalismo,
a única forma de existir é cabendo. Não tem como não caber na nossa sociedade, porque senão ela vai oprimir, ela vai matar e ela vai ser cruel. Mas também não é que o sacrifício não seja tão brutal conosco. Rogers, quando traz no episódio passado, no texto passado, a ideia de ir contra o neoliberalismo e de ir contra essa ideia da psicologia positiva de desenvolvimento só voltado para as empresas, quem sabe a ideia de que a gente já vai ter que pertencer. Mas como é que a gente pertence melhor? Como é que a gente vivencia melhor isso, né? E, pessoal, obrigado. Eu tô adorando esse episódio, mas eu acho que a gente tem que começar a ir desligando, a se afastar, mas já é meu episódio favorito, esse aqui. Vocês são brilhantes, Rafa, Leandro, que delícia ouvir vocês. E muito obrigado por quem está aqui até agora, e boa semana. Eu queria contar um caso, antes de encerrar, que eu acho que é bem ilustrativo. Eu tenho um grupo de amigos, 3 grandíssimos amigos, que são muito másculos mesmo. Eles performam com gosto, sabe? A masculinidade. E quer saber uma coisa interessante? Os 3, quando a gente sai, os 3 interagem muito mais entre si do que comigo, necessariamente. Porque eles têm muito mais, assim, essa coisa da masculinidade, padrão, etc. E aí eles acabam, né, se falando. Mas quando a coisa aperta, os 3 falam só comigo. Porque eles não têm coragem de falar um pro outro o que eles estão passando. Aí pensa nisso. Grandíssimos amigos, na hora da curtição, na hora da farra estão juntos, mas quando a coisa aperta, será que eu consigo contar com ele? Eu não sei, entendeu? Então, se pergunte. Eu acho que isso, eu acho que o que eu ofereço pra eles é de muito mais valor do que os outros. E eles sabem que eles sentem segurança que eles podem falar comigo desse jeito e se abrir, serem eles mesmos, e eles sabem que eu não vou diminuir. Porque na nossa abordagem, relações curam. Eu não sou terapeuta deles. Mas se você tem uma relação de confiança em que você pode ser você mesmo, suas defesas podem cair, você pode se expressar, isso por si só já é algo que cura. Então, assim, eu quero que você pense nisso. Será que a pessoa que é meu melhor amigo, você que performa muito, você que é muito machão mesmo, sabe? Será que a pessoa que tá do meu lado de verdade? Será que eu confio, eu tenho a confiança de me abrir com esse cara de verdade mesmo? Demonstrar quem eu sou? E o quanto isso importa pra você. É isso. Um grande abraço, gente. Eu queria. Eu acho que esse episódio eu também gostei muito, é uma coisa que eu queria muito discutir, que eu realmente quero me especializar completamente nessa área de discutir mais masculinidade e poder atender mais homens, sabe? Que o homem procure ajuda. E eu acho que esse episódio, Danilo, eu vou botar que ele foi uma semente. Se ele mexeu com alguém que escutou, é ótimo isso. Se ele mexeu com você que está me ouvindo, é maravilhoso. E aí a gente precisa fazer a coisa que é mais importante, começar a conversar. O homem precisa começar a conversar e parar de guardar as coisas. Então, eu acho que esse episódio ele teve um pouco desse objetivo. Eu acho que virão mais episódios nessa temática, porque é um assunto vasto, não dá para debater em uma hora. Se deixar Danilo e o Rafa, a gente já estava discutindo isso uma hora antes de começar. Ficamos uma hora conversando antes de entrar. Não conseguimos falar metade do que a gente discutiu lá atrás. Então, assim, eu acho que uma semente é importante porque a gente vai ter que trazer mais sobre isso. Esse conteúdo, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente faz é cutucar essa onça, sabe? Porque eu acredito que ser homem não é repetir o que você foi ensinado. Talvez tenha outros jeitos de criar de ser mais inteiro, mais honesto, mais humano. E eu acredito que tem várias formas de conseguir chegar aí. E eu acho que essa discussão é uma das mais importantes que a gente teve. Não que os outros não sejam importantes, você está ouvindo, assiste o resto. Mas aqui eu acho que é um ponto de um ponto fora da curva, sabe? Que a gente pode debater. Porque não tem homem falando sobre isso. Tem homem falando para performar um macho alfa que já foi, né, derrubado aqui nessa discussão. E o Rafa, ele tá completamente certo. Existem qualidades dentro do masculino que valem a pena, que são boas. A gente não está jogando tudo no lixo. Não é isso. É iniciar uma conversa.
E tem muita coisa que não presta, tem muita coisa que presta. É a gente achar onde a gente está e a gente poder se encaixar melhor no mundo, porque tá numa crise a masculinidade. E essa conversa eu acho que é uma das mais importantes. Era isso que eu queria deixar como mensagem para esse episódio. Eu quero agradecer de novo. É maravilhoso conversar com vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigado. Até compartilha com seus amigos, compartilha com quem você sente que pode ajudar. Muito obrigado a todos e boa semana.